Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Aqui é o professor Renato e nesta nossa aula número 7, nós iremos fazer o estudo inicial do capítulo 7, que trata sobre as sequências. E sobre as sequências, nós iremos ver o que são a sua definição e as características que possuem as sequências. Então, vamos comigo para mais uma aula. Bom, sobre sequências, o que nós podemos inicialmente falar? Em muitas situações cotidianas, aparece a ideia de sequência ou sucessão. Por exemplo, nós temos o seguinte: a sequência dos dias da semana. Como todo mundo sabe, nós contamos a semana a partir do domingo. E depois vem segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta e até sábado, ok? A sequência também dos meses do ano. Nós temos que os meses iniciam em janeiro, vai para fevereiro, março, e nós temos vários meses, e estamos, por exemplo, no mês de novembro, e se encerra o ano no mês de dezembro. Então, nós temos um total de 12 meses, todos com a ordem que vem aparecendo. A sequência também dos números naturais. Todo mundo conhece eles, né? Que começam do zero, são todos positivos. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. Porque sabemos que os números não têm fim. Também temos a sequência dos anos, a partir de 2002, nos quais teve ou terá a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Bom, muitos de vocês ainda nem eram nascidos esse ano, em 2002, mas em 2002 foi a última Copa que o Brasil, nosso país, a seleção brasileira, foi campeã, onde obteve o seu pentacampeonato em 2002 na Copa da Coreia com o Japão. Aí teve em seguida, de 4 em 4 anos, né? Em 2006, teve na Alemanha. Em 2010, na África do Sul. Em 2014, foi aqui no Brasil. Em 2018, que foi a Copa passada, foi na Rússia. E no ano que vem, daqui a 2 anos, perdão, em 2022, será a Copa do Emirados Árabes, lá no Catar, certo? Então, esses anos seguem de 4 em 4. E observe que também eles formam uma sequência. E como teremos várias copas ainda a definir, ela é uma sequência que ainda não tem fim, tá certo? Então, o que nós podemos observar aqui? Em todas as situações, observamos certa ordem nos elementos da sequência. Observe que eles têm uma certa ordem da maneira como eles estão organizados. Eles não estão de qualquer jeito, tem uma ordem uma a uma para cada elemento. Esses elementos também são chamados de termos da sequência. Então, cada um deles, por exemplo, eu chamo de termo. Janeiro é um termo da sequência de meses do ano. O número 5 é um termo da sequência dos números naturais. O ano de 2014 é um termo da sequência dos anos que teve Copa do Mundo. E por aí vai. Exemplo, né? Na sequência dos meses do ano, nós começamos com o primeiro termo sendo janeiro, o segundo fevereiro, o terceiro março e até o 12º termo, que é o mês de dezembro. Então, essa questão de ordenação ela é muito importante para que vocês entendam o conceito de sequência. Se representarmos o primeiro termo por A, índice 1, ou simplesmente A1, que é para dizer que é o primeiro termo, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim por diante, até o termo de ordem n, que é o número que termina a sequência ou que está mais próximo do fim, que nós chamamos de enésimo termo e indicamos por AN, essa sequência pode ser representada por A1, A2, A3, A4 e por aí vai, até o seu último termo, que eu vou chamar de AN. Tá certo? Bom, para que vocês observem a questão da ordem. Eu não posso ter o A2 antes do A3, aliás, depois do A3. Eu não posso ter o AN como primeiro termo, tá? Por conta de quê? Da ordenação dos termos, tá certo? Para os meses do ano, no nosso exemplo, né, teremos que o A1, que é o primeiro termo, seria o mês de janeiro, que é o primeiro mês. O A2, o segundo termo, seria o mês de fevereiro, que é o segundo mês do ano. O A7, o sétimo mês do ano, é julho, tá certo? O mês de férias. E o A12,
que é o último mês do ano, né, que no caso aqui seria uma sequência de 12 termos, seria o mês de dezembro. Entendido? Ok. Então, essa questão de elemento de sequência, eu defino por A, índice do elemento. Se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até o 12º e por aí vai. Depende da sequência. Por fim, nós podemos dizer então que uma sequência ou sucessão de números reais é uma função definida no conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Esse asterisco faz com que o zero saia do conjunto, entendido? E tomando valores do conjunto dos números reais, tá? Vamos entender melhor isso aqui. Por exemplo, cada elemento n que pertence aos números naturais, que começa no 1 e vai até o infinito, corresponde um único número real a n, certo? Que é o termo da sequência, pertencente aos reais. Como assim? Como é uma função, eu vou ter uma relação entre dois conjuntos. Aí observe, o n significa a ordem do termo, tá certo? A posição dele. Então, o primeiro termo vai corresponder a um elemento do outro conjunto. O segundo termo, a outro elemento. O terceiro termo, a outro elemento. E detalhe, esses elementos mantêm uma ordem, tá bom? E assim eu formo uma função dos naturais nos reais. Os elementos AN são os termos da sequência. Por exemplo, A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, AN, enésimo termo, e por aí vai. E o índice N, que é o número que está aqui, olha, abaixo, indica a posição do elemento na sequência. Por exemplo, se o N for igual a 1, vai ser o primeiro termo, o A1, tá certo? Se o N for igual a 2, vai ser o segundo termo, A2. E por aí vai, até o enésimo termo. Entendido, pessoal? Então, assim, por enquanto tá fácil. É só você entender a ideia de posição, de ordem e de valor deles, tá bom? O que é o elemento, o que é o índice desse elemento e que o índice está associado à sua posição. Beleza. Agora vamos ver os tipos de sequência. As sequências são separadas em dois tipos. Quais são eles? As sequências finitas, que é uma sequência numérica no qual os elementos têm fim, tá? Então, finita é aquela que possui fim. Por exemplo, observe, sequência dos divisores de 12. Os divisores positivos de 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Como assim divisores? Aqueles números que eu vou dividir o 12 e vou ter um resultado exato, sem casa decimal. Por exemplo, se eu dividir o 12 para 1, dá 12. Se eu dividir o 12 para 2, dá 6. Se eu dividir o 12 por 3, dá 4. Se eu dividir o 12 por 4, dá 3. Dividindo 12 para 6, encontro 2. E se eu dividir 12 para 12, eu encontro 1. Então, todos esses números dividem exatamente o 12. E observem que eu coloquei eles em ordem e eles terminaram no 12. Aqui eu tenho quantos termos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Tá certo? Então, com 6 termos, ela se encerra. Então, é uma sequência finita. Ela possui um fim. E eu observo que o elemento A, índice 1, é o 1, que é o primeiro termo. O segundo termo, o A2, é igual a 2, certo? O terceiro termo é o 3. O quinto termo, né, o A5, é igual a 6. Olha, a posição dele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. E o A6, que é o último termo da sequência, é o número 12. Observa que o índice às vezes tem nada a ver com o elemento, só indica a sua posição, tá bom? Outra sequência finita é a sequência dos 4 primeiros múltiplos de 5. Como assim múltiplos? Você vai pegar o número 5 e multiplicar por um número. Exemplo, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. Então, eu multipliquei 4 números por 5 a partir do zero e obtive essa sequência de 4 números. Se eu quisesse ir mais adiante, eu iria, mas eu quis parar aqui. Então, eu obtive 4 números que são múltiplos de 5 e montei uma sequência. Observe que ela também está em ordem,
tá certo? Em que o primeiro termo, o A1, é 0, está aqui ele. O segundo termo é 5. O terceiro seria 10. E o quarto termo seria o número 15. Observe novamente que o índice não tem nada a ver com o número que está o elemento, porque ele indica apenas a ordem, a posição que está o número. O elemento vai ter o seu valor que estiver aqui, tá certo? Só observem isso. E agora vamos ver o outro tipo de sequência, que são as sequências infinitas. Infinita é uma sequência que não possui fim, ou seja, seus elementos seguem até o infinito, ou seja, não se acabam. São exemplos. A sequência dos números ímpares positivos. Quem são os números ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e eu poderia ir até onde aguentasse falar, mas eles não se acabariam, tá bom? Eu estou sempre salteando de 2 em 2, tá? Somente os números ímpares, tá bom? Pronto. Observe que o A1 é 1, o A2 é 3, o A3 é 5 e etc. Eu vou seguindo aqui até o infinito. Outra sequência infinita, a sequência dos números pares, da mesma forma que eu tenho os ímpares e os pares também. Os pares são o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, aí vem 10, 12, 14 e por aí vai. Nessa sequência, o A1, ou o primeiro termo, é 0. O segundo termo é 2, o terceiro termo é o 4 e por aí vai, tá bom? No caso aqui, o 8 seria o quinto termo, tá bom? Ficou entendido, né, pessoal? E outra sequência infinita é a dos números primos, que nós vimos em aulas passadas. Os primos são aqueles que eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, e são números maiores que 1. São um exemplo, né, deles. O 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Eu não consigo dividir por outro número a não ser o 1 ou ele mesmo, tá bom? Então, são números primos positivos. Nessa sequência aqui, o primeiro termo é o 2, o segundo termo é o 3, o terceiro termo é o 5 e por aí vai. Observe que elas se assemelham um pouco, né? Essa sequência, mas elas são diferentes, tá bom? Pessoal, deu para entender, né? A questão de sequência infinita. Ela não tem fim. E a questão da ordem e posição do elemento e o seu valor, né? Que o índice não tem a ver com o valor do elemento. Ele tem a ver apenas com a sua posição. Tá certo? Então, ok. Por fim, sobre sequência, nós podemos encontrar o termo geral através de uma expressão. A fórmula do termo geral de uma sequência é uma função que associa a posição do elemento n ao seu valor na mesma. Então, algumas sequências, como vocês observaram aqui, por exemplo, os ímpares aumentam de 2 em 2. Os pares aumentam de 2 em 2, tá certo? Aqui os múltiplos aumentaram aqui de 5 em 5. Algumas dessas sequências eu posso definir uma fórmula que me faça obter qualquer termo dessa sequência, associando, né, ao valor da sua posição. Então, para isso, a gente vai descobrir o termo geral da sequência. Pronto. Vamos observar aqui o exemplo. Encontre, tá, para essa sequência aqui, o terceiro e o 16º termo da sequência numérica, onde a fórmula do termo geral é AN igual a 5N mais 2. Pronto. Isso aqui, pessoal, essa expressão é uma função que vai associar o valor de N a um dado elemento, um valor numérico, tá certo? E como é que eu resolvo isso? Se eu quero descobrir o terceiro e o 16º, eu vou associar este número ao valor de n, tá? Que vai ser a sua posição. Exemplo, né? O terceiro termo é o elemento A3, ou seja, o n é igual a 3, tá bom? Terceiro, A3, n igual a 3. Então, o que eu vou fazer? Na expressão do termo geral, eu vou substituir o valor de n por 3, tá? Ficando assim, aonde não tem nenhum sinal, entre o número e a letra, tem o sinal de vezes, tá certo? Então, fica 5 vezes 3, que é o valor de n, mais 2, para descobrir o terceiro termo. Aí, o que eu faço primeiro? Eu multiplico, eu somo. Eu vou multiplicar. Então, vai ficar 5 vezes 3 dá 15, que eu vou somar 2.
e 15 mais 2 dá 17. Portanto, o número 17 é o terceiro termo desta sequência, tá bom? E ele também pediu o 16º. O 16º termo é o elemento A16, ou seja, o n vai ser igual a 16. Então, na mesma expressão do termo geral, eu vou substituir o n por 16, tá certo? Então, fica 5 vezes 16 mais 2. Nesse caso, 5 vezes 16 dá 80. E 80 mais 2 resulta em 82. Então, o 16º termo da sequência é o número 82. Observem que, quanto maior a posição, maior é o elemento. Porque é a questão da ordem, tá certo? Poderia também ser uma sequência decrescente. Veremos isso depois, tá certo, pessoal? Então, assim, sobre o termo geral, essa fórmula pode mudar, porque ela é uma função variável, mas sempre que o valor de n vai estar associado à posição do elemento, tá bom? Então, espero que tenham entendido essa questão de sequência, a questão das posições e a questão de você encontrar um termo qualquer a partir de uma função, tá? Basta substituir e fazer os cálculos, é bem simples. E para isso, eu deixo vocês agora treinarem a atividade número 7. Está no livro, na página 212, são as questões 1, os itens A, B, C e D. Tem mais, só que a gente só vai resolver esses 4. E a questão 2, 3 e 4, que é só uma questãozinha simples, de acordo com o que vocês viram aqui na nossa aula de hoje. Data de entrega, até o dia 12, quinta-feira dessa semana, porque vocês tenham tempo para fazer, tá? Então, pessoal, busquem se esforçar. É isso. Obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula.